de HIV, por causa de prevenção, e entra nesse assunto. Você, é muito simples, né? O governo, a administração, o governo federal, começar a fazer uma campanha para a pessoa ser fiel, né? Não conseguir, é básico, não conseguindo, mas bater nessa tecla, o uso de preservativo, que hoje a gente vê uma campanha em nível nacional, né, do carnaval, uma festa, né, pega aqui o seu preservativo, passa aqui, pega o seu preservativo, e a gente sabe, né, uso de droga, uso de álcool, a pessoa, o jovem vai, ele aproveita que tem essa facilidade, começa, faz, né, faz a sua relação, então a gente precisa bater na prevenção, como em tudo, né, você falou da segurança pública, em São José dos Campos tem um trabalho belíssimo, que é da prevenção de acidentes, que é um trabalho que acontece todo mês, inclusive tem uma palestra, tem uma sequência e depois é levada uma pessoa que hoje é cadeirante, hoje não é amputado, hoje perdeu algum membro por causa de acidente. Então é impactante. A prevenção é importante que você orienta, educa e acaba sendo impactante. Eu já batalho por isso e, se Deus quiser, a gente consegue uma força maior para que a gente possa também ir nesse segmento que é fundamental. Sobre esse assunto da prevenção, conversava com a Luciene entrando aqui. Existe um movimento muito bem organizado e equivocado, tão bem organizado quanto equivocado, dizendo que não pode ter educação sexual nas escolas. É um perigo isso. É um perigo isso. Porque aí nós não estamos falando do preventivo, nós não estamos falando da prevenção de doenças, nós não estamos falando da organização familiar, da estrutura familiar. E ele vem, muitas vezes, esses projetos de lei, com um nome muito bonito. Mas, ó, contra a pornografia infantil e a favor da família. Ótimo. Todos somos contra a pornografia infantil, que é crime, inclusive, e a favor da família. Agora, quem tem experiência em lidar com o assunto sabe a importância da educação sexual. A importância de você orientar a se prevenir, a prevenir a gravidez, a prevenir a doença que mata. Então, muito cuidado com esse tipo de projeto e de iniciativa, porque ele pode esconder o cerceamento do educador em tocar no assunto que é vital. E é uma questão de Estado. Não é o pai que vai dizer, o meu filho não vai usar cinto de segurança. O meu filho não vai usar capacete. A minha filha, quando acidentada, não vai receber uma transfusão de sangue. Não são questões. São questões de Estado. Então a gente tem que estar alerta a isso, evidentemente, numa sociedade participativa, que as associações de pais e mestres e os pais estão atentos aos filhos, ao que se passa, ao diálogo, para saber se tem um educador que está transgredindo ou não e receber uma chamada de atenção. Mas é perigoso. Eu contava o caso da nossa creche Vovó Meca lá em Ribeirão Preto, Vovó Meca em homenagem à mãe do nosso Eurípides, onde uma mãe, grávida pela terceira vez, veio constrangida a conversar comigo. Eu acho engraçado que eles me chamam de seu Marquinho lá na creche, né? Tem Marquinho, mas ficou velho, seu Marquinho. Que ela disse, não era para eu engravidar, porque o meu namorado, ele não ejaculou dentro de mim, seu Marquinho. Olha a desinformação dessa pessoa. Olha a desinformação. Então nós não podemos cair nessa cilada. A educação sexual nas escolas é imprescindível, só que é o seguinte, os pais não podem delegar para a escola aquilo que é a atribuição deles, que é o diálogo com os filhos. E entender o que se passa dentro da escola para que, se houver um desvio de conduta do educador, ele ser orientado, mas não proibido. Eu gostaria dentro desse contexto, que é mais um dos problemas graves que o Brasil enfrenta. Hoje, um dos maiores problemas nossos é a segurança. O segundo é a saúde. O terceiro maior problema é a educação, onde ensina esse problema, que é onde nós debatemos, que é o problema do aborto. Se nós lembrarmos lá atrás, no meu tempo lá atrás, que a gente tinha aquele livro Ordem Moral e Cívica, que é dos antigos, lá nós tínhamos educação, nós tínhamos orientações. Então, o que nós precisamos?
quem muda as leis desse país são os deputados federais e senadores. São duas câmaras em Brasília que elas são chamadas de câmaras bimeral. Uma faz uma proposta de emenda da Constituição, manda para a outra vota, devolve para a outra. Então, Senado, Câmara, Câmara e Senado. Exatamente. Então, neste caso, nós devemos focar entre os deputados que estão lá em cima, que vão ser eleitos, para que eles façam leis corretas, determinadas, determinantes para exatamente esses tópicos dos quais nós estamos trabalhando, estudando e analisando aqui. Então, são propostas que nós devemos tirar do nosso contexto espírita para enviar para aqueles deputados federais ou senadores fazerem uma proposta de emenda à Constituição, que é chamada PEC. Então, dentro deste contexto de educação, é que nós devemos colocar esses parâmetros para que essa educação sejam nas escolas, nas universidades, em todos os tipos de escolas sociais que tem no Brasil. Então, nós devemos partir para a organização e orientação da população brasileira. Esse é o caminho. A gente vê, por exemplo, aí na televisão, recentemente, às sextas-feiras, os alunos de faculdade se bebedarem, deixarem garrafas e latinhas por toda parte, aquela orgia. Alunos de uma faculdade aqui de São Paulo, vocês devem ter visto, e é um horror também, o barulho, ficou até amanhecer o dia, né? De maneira que isso dentro de um instituto de educação. Então, acho que a educação está em primeiro plano, mas voltando a Kardec, não é essa instrução, por sinal muito mal feita, mas a escola tem dado a instrução, informação, mas não formação. Ela dá informação. E eu acho que é isso que tem que mudar, porque a educação tem que ser de berço, né? A educação começa antes do berço, né? Já no ventre. A gente sabe hoje, psicologicamente falando, que o feto já responde, recebe informações, já retém imagens, quando nasce já tem um princípio, um embrião de caráter ali, né? Nós defendemos um projeto, meu pai, por ser médico, e bate sempre no preventivo, né? Porque quem se previne não fica doente, né? Enfim. Que dentro das escolas, na educação, era de essencial interligar a saúde, assistência social e educação. Por quê? Porque não só a parte do aborto, da parte preventiva, mas aquela criança que vai para a escola e ela tem um grau de autismo enorme, a mãe não sabe, porque ela não tem conhecimento, ela não tem suporte da saúde para detectar que o filho dela tem aquela situação, e ele vai para uma escola onde ele sofre bullying, ou ele é rejeitado, ele não tem um acompanhamento, e isso afeta a família. A pessoa às vezes tem uma professora legal que acaba falando da parte sexual com a menina, só que ela chega na casa dela, a realidade é outra. A mãe dela tem 7 filhos, a mãe dela é o 4º casamento, ela tem envolvimento com droga, o pai dela está na prisão. Então a realidade tinha que ser trabalhada dentro da escola. Então a gente ainda luta e briga que na educação é essencial ter o profissional da saúde, profissional da assistência social, e na saúde, psicólogo, muitas vezes, e acho que a parte de assistência social vem com as palestras, que antigamente tinha até. Eu, na minha idade, tudo bem que eu estudei em colégio particular, mas também não se vê em colégio particular tendo isso, né? Palestras da parte sexual, que não é um tabu e que vai acabar o problema batendo na nossa porta, de qualquer maneira. Não na nossa casa, mas de repente do vizinho, enfim, outras questões também, como a droga, enfim. Isso. Eu queria pedir permissão à mesa para fazer uma parte aqui, um esclarecimento. Nós temos um horário fixo para ocupar esse ambiente que nos foi cedido. Nós, 13h não podemos estar nenhum de nós aqui.
Então, o nosso horário, infelizmente, é muito curto e muitos querem aqui se manifestar. Eu vou, infelizmente, ter que fazer uma triagem disso. Eu gostaria de pedir o seguinte: o nosso foco hoje é saber como agir conosco mesmo, nesse trabalho, ou nas casas espíritas, no universo espírita, para conseguirmos ter representantes reconhecidamente espíritas na política. Tudo isso que nós estamos conversando aqui sobre projetos, sobre trabalhos, terá a sua devida importância quando nós tivermos representantes espíritas lá, dentro dos cargos públicos, dos cargos políticos, nos assistir, para a gente poder se reportar e transmitir ao nosso exemplo, a nossa ideia, a nossa forma de querer ver o mundo, né? Então, isso será uma segunda fase. Agora, não adianta a gente discutir como fazer esses projetos, quais os problemas que são enormes, os problemas políticos, sociais do nosso país. Ainda tem muita coisa para resolver, tem muito trabalho, mas nesse momento nós precisamos saber como que a gente entra lá na política como eleitores, como candidatos, como representantes a cargos públicos, para poder agir. Estando lá, esses assuntos terão relevância. Por hora, eu queria pedir para quem está aqui na fila, vou chamar só mais um, dois, porque a gente ainda tem que apresentar uma carta, só para não falar, olha, acabou. Entendeu? Mas eu queria que fosse assim, uma pergunta objetiva, e excluindo questões assim, de problemáticas da nossa atualidade, que isso será numa segunda fase. Em breve teremos, se Deus quiser, e dependendo do nosso bom trabalho aqui, muitos políticos, muitos representantes com viés espírita ou espíritas, reconhecidamente, com essa elaboração interior da moral ética, doutrinária, levando esses exemplos para o nosso governo, a nossa sociedade. Aí a gente vai cobrá-los de projetos e tudo mais, que as ideias borbulham na nossa cabeça. A gente quer muito ver essa sociedade melhorar. E a gente tem ideias para isso. Nós precisamos do meio, precisamos ser essa mudança, ser esse instrumento de mudança. Então eu vou, pela ordem aqui, eu vou pedir que você venha fazer uma pergunta objetiva, eu vou pedir que a mesa também responda objetivamente, que a gente já tem que passar para o manifesto que vai ser depois assinado pelos nossos candidatos. Só para ganhar tempo, a pergunta é feita para uma pessoa, só essa pessoa responde. Se toda a mesa Então, isso, direciona, escolhe uma, porque aí fica mais fácil. Os outros, entra uma curiosidade aí. Segura para o terceiro. Segura a vontade de falar. Bom dia a todos. Gratificante esse convite que recebi para estar aqui. E assim, eu não tinha a intenção de perguntar, mas vou voltar. Sou Dulce. Não, é porque eu já estou emocionada aqui diante de vocês. Eu sou Dulce Neia Santos, eu sou professora, atuando na educação há quase 30 anos e estou espírita há pouco mais de 20 anos. Conduzindo os meus filhos, o que me motivou a fazer uma pergunta foi ouvindo a colega Luciene, a primeira que falou em primeiro aqui. Então, conduzindo os meus filhos, sendo uma educadora e sendo espírita. E como a maioria das falas que eu ouvi, eu também queria ver a política longe de mim. E olha que tristeza, justo eu educadora, justo eu trabalhando no Estado e na Prefeitura, exonerando um cargo. Aos 20 anos, eu fiquei com 2 cargos por 20 anos e exonerei o Estado porque eu não dava conta, eu queria ter o mesmo trabalho, a mesma eficiência, fazia diferença na vida dos meus alunos, mas em 2 cargos. Eu sou professora de primeira formação de educação física, então me solidarizo com a colega da parte artística, e assim, 18 turmas não era possível fazer nada minimamente decente. A minha pergunta, então, como educadora e como espírita, toda essa questão foi colocada em torno da educação, o aluno, a prevenção, o aborto, a criança. Só que nós temos, e eu já tive outra oportunidade de falar, eu falei quando eu estive numa época em que o senhor Geraldo Alckmin era pré-candidato
a prefeitura antes do senhor Kassab. E eu tive essa oportunidade com ele de falar, então eu vou perguntar a mesma coisa. O que nós podemos fazer? Agora eu já estou esquecendo se eu sou espírita, ateu, protestante, porque eu acho que nós somos uma sociedade, graças a Deus, tentando despertar agora os espíritas, mas independente do credo. Nós temos que entrar, né, nessa questão. Então e os educadores, as educadoras que estão desmotivadas, que estão desmotivados. Bom. Para quem é? Pode ser o Petit. Por favor, Petit. Oi, Dulce, né? Bom dia, obrigado pela pergunta. Pegar um pouquinho da realidade de São José dos Campos e tentar levar uma transformação a uma possibilidade de eu estar no Estado. São José dos Campos tem uma rede pública, como eu falei, educação empreendedora, né? O prefeito atual e os demais prefeitos de partidos que passaram por ali sempre fizeram, desde o início do ano, cursos de capacitação para esses professores, né? E com isso a gente sente que os professores eles acabam ficando um pouco mais animados, se sentem reconhecidos. E eu já tive a oportunidade de falar com o pré-candidato ao Estado do meu partido também, algo que poderia levar essa realidade para o Estado, né? A gente sente que a grande diferença da escola municipal para a estadual em São José dos Campos, né? Em São José dos Campos é uma cidade grande, então a gente quer transformar um pouco da realidade que nós temos no município para o Estado. Também, nosso pré-candidato ao governo, que aqui eu estou citando, mas sem falar nome, ele já conversou com o compromisso de transformar a escola estadual numa realidade que ele já faz na educação pelo Estado. Então, é nesse caminho que a gente quer transformar, tentar levar uma realidade das cidades. Tem muita gente que defende a municipalização do ensino, né, que também ajudaria um pouco, mas a gente tem que pensar nos professores, nos educadores do Estado também, que realmente tem essa dificuldade. Eu não tenho nenhum plano aberto, né? Não temos nenhuma proposta, nenhuma defesa do que fazer nesses casos, mas um pouco do que a gente convive em São José dos Campos, a gente quer levar essa realidade para o Estado. Obrigado. Eu vou pedir bastante brevidade na pergunta e também na resposta, porque a gente precisa tratar do manifesto, e preferencialmente, como disse nosso amigo, que sejam perguntas voltadas a esse momento, né? Espíritas na política. Exato, a gente vai pedir, nós não temos, eu vou liberar mais duas questões só. Eu ia falar para a gente chamar aí por uma questão os com mais idade por respeito, né? Eu peço 1 milhão de desculpas, a gente queria ouvir todos vocês, mas fica muito complicado. A gente tem que desocupar esse ambiente e à vontade passar a tarde atrás, mandar virar a pizza, né? E passarmos atrás daquilo, mas não será possível. Posso sugerir que mandem por carta? Sim. Nós temos a fanpage, vocês podem fazer a pergunta, serão colocadas lá. Então eu vou pedir assim, uma pergunta objetiva dentro da colocação espíritas na política. Porque os problemas pontuais não dá para a gente discutir. Meu nome é Ney Prieto Pérez e a minha pergunta é direcionada, pegando o gancho com o Marquinhos, desculpe, se puder, o Dario e a Ana Paula, mas a minha pergunta talvez seja dirigida ao Perry e à doutora Júlia. A estrutura e atividade dinâmica de um centro espírita é estudo, assistência espiritual, assistência social. O que é a assistência social? Visita a moradores de rua, lanches e enxovais, coisas da ordem. Assistência social. Eu me permito, nos anos de vivência no movimento espírita nacional e internacional, acho que, usando o Marquinhos, chegou o momento da gente agregar uma outra atividade, que é a participação do grupo espírita
na política da municipalidade e daí em diante. A gente pode criar uma atividade, a gente pode planejar essa nova atividade sem desprestígio a todas as outras que já estão sendo muito bem realizadas. O momento, acho eu, chegou, o momento nacional, usando o Dario, da gente dinamizar esse interesse e sair, assistir a assembleias de vereadores, participar dos programas políticos, ter uma atividade dinâmica dentro do centro espírita, sem ser necessariamente partidário. É uma honra, né, contarmos aqui com o Ney Prieto Pérez, nesse plenário, nessa oportunidade, fazendo uma formulação extremamente oportuna. A questão que ele colocou é pertinente. Quando nós atuamos na área da assistência social dentro do movimento espírita, nós temos que entender que nós estamos inseridos num processo dinâmico, que há alterações ao longo do tempo, né, do contexto, de normas, legislação, etc, etc. Então, em função disso, no período em que nós estivemos junto ao ex-presidente da FEB, Nestor João Mazzotti, e depois no nosso período como presidente, nós aprovamos no Conselho Federativo Nacional da FEB um plano de trabalho para o movimento espírita que inclui a participação na sociedade e que houve reação, inclusive não compreensão de muita gente, mas foi aprovado. E por que isso foi colocado? Porque a nossa Constituição ela é municipalista, é o que você falou. Então nós temos espaço nos municípios para atuação em conselhos, né, municipais, do adolescente, do idoso, saúde, educação, etc. Então é um mecanismo aberto para que a representação de espíritas esteja presente ali. E é do pessoal que está na base, não é necessariamente um representante político partidário. São os representantes das instituições. Então isso é muito importante. E relacionado com isso, falando rapidamente, nós convivemos com um amigo nosso já desencarnado, Mário da Costa Barbosa, em São Paulo, que era oriundo da assistência do Serviço Social com Profissional, e no período que nós estivemos na FEB, nós publicamos um livro feito por amigos dele, Conviver para Amar e Servir, que é uma proposta de trabalho baseada em espaços de convivência, que dá exatamente nessa questão. Então é hora nos centros espíritas e no movimento espírita nós refletirmos e entendermos que nós temos que estar vinculados a uma ação social, incluindo a participação na sociedade e não necessariamente apenas um serviço de assistência social. Senhores, meu nome é Jaime, represento o Grupo Espírita Joana de Cusa, aqui na capital, na região do Grajaú, Santo Amaro. Quero me dirigir em especial ao doutor César Perry, dizendo o seguinte: a leitura que eu faço, que esta reunião ela poderá se perder, ou vai se perder, para a semana que vem, quando cada um votar para a sua região, votar para o seu município. Então, que efetivamente não percamos este precioso tempo, deve-se formar uma comissão para que nós criamos um conselho permanente de espíritas político. Não ter medo da palavra política, não ter medo da palavra político. Então tem que sair daqui pelo menos uma comissão provisória que elabore um estatuto, que faça um conselho permanente, nível municipal, estadual, federal, né, para se tratar desse assunto permanentemente. Semana passada, fui como aluno que estou sendo toda sexta-feira do senhor, o senhor falou sobre família, foi uma coisa maravilhosa, foi o que a gente tá no meu eu assim, esse assunto, família, né?
da onde o Conselho poderá dar a todos os políticos espalhados, falar, o tema desse ano é família, o tema desse ano é aborto. Você poderá tratar das reivindicações do seu bairro, do seu município, mas terá que sempre falar sobre família, sobre aborto, sobre transporte, sobre isso. Então, não vamos perder esse tempo e pelo menos uma comissão provisória para pensar nisso, efetivar, né, o assunto política no meio espírita, porque daqui a pouco se apaga e os presidentes não vão deixar entrar o assunto. Eu sei que aqui é todos líderes espíritas, tem facilidade para falar, é só questão de esquentar o motorzinho. E eu quero dizer, Paulo, eu cheguei na hora certa. Só isso. Muito obrigado. Bom, a fala foi bastante pertinente, né? O Dr. César trouxe para a gente aqui a minuta inicial para o Manifesto Espíritas na Política. Então, acho que esse é um momento propício da gente tratar desse documento, doutor. Talvez num primeiro momento nós temos que ler essa minuta, né, para que tenha uma visão geral. E, alguém está pedindo para apagar essa série de lâmpadas aqui à frente, é possível? Diminuir a intensidade. A ideia é o seguinte, é sairmos daqui justamente nessa linha que foi pelo nosso companheiro fez referência. Há uma coordenação inicial com a Júlia e o Paulo, né, desse movimento, que houve uma reunião no CCDP em março que originou essa mesa redonda agora. E ela pode eventualmente ser acrescida de mais algumas pessoas que se interessem. A ideia de gerar um manifesto tem dupla finalidade. Uma é informar ao espírita, ao movimento espírita, algumas premissas gerais, que não podem ser detalhadas, tem que ser alguma coisa enxuta, objetiva. Então nós vamos ler primeiramente. E o segundo é, em função disso, aqueles candidatos que são espíritas, aí eles poderão dizer se concordam ou não concordam, né? É porque, evidentemente, pode ter algum candidato espírita que tenha ideias que sejam, em princípio, não coerentes com o pensamento de Kardec. Então eu vou ler aqui primeiramente. O Brasil vive momentos extremamente delicados nos contextos político, social, econômico e ético. A maneira mais importante para o cidadão se manifestar dentro do arcabouço democrático é através do voto consciente. Os espíritas devem cumprir o dever como cidadãos, preocupados e comprometidos com os destinos da pátria. O espírita, como cidadão, pessoa física, pode contribuir para a solução dos problemas políticos e sociais vivenciados na atualidade, sem necessariamente comprometer-se com legendas ou organizações partidárias, mas ciente de que esse é também um direito que cabe a cada um. Para se analisar a participação de espíritas na política, e especificamente como candidato a cargo eletivo, é sabido que o rótulo religioso não é garantia de integridade na vida pública. A trajetória de vida do cidadão na sociedade é o primeiro referencial a ser considerado pelo eleitor consciente. O importante é o que os anseios com o ideal sejam compatíveis com os exemplos de vida. O espírita tem conhecimento que o Livro dos Espíritos, obra básica inaugural de Allan Kardec, contempla 405 perguntas e respostas sobre as leis morais, que envolvem questões sobre o relacionamento do homem com o Criador da vida, com o planeta em que vive, com seus semelhantes, com a sociedade que participa, ao tratar das leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade, e da perfeição e das esperanças e consolações. Em As Leis Morais do Livro dos Espíritos, o Espiritismo apresenta recomendações para a vida em sociedade pautadas na ética e na moral, autênticas normas políticas para o ideal de uma civilização espiritualista e cristã. Referencial oportuno que merece destaque na atualidade foi registrado por Paulo de Tarso. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam.
que é da primeira epístola aos Coríntios. É recomendável que o cidadão analise a compatibilidade entre as propostas partidárias e as ações e ideias do candidato com os princípios ético-morais espíritas. A análise prévia desses parâmetros deve superar e ser mais importante do que os critérios de amizades, expectativas de retribuições e benefícios de ordem pessoal. O momento é muito delicado para o Brasil e de grande importância para o consciente exercício da cidadania, destacando-se a ética e a moral fundamentada nos ensinos de Jesus, com conceitos ampliados, com subsídios oferecidos pela doutrina espírita. Aí, se isso for aprovado, seria citado que teria sido aprovado nesse evento Espíritas na Política. Então, essa é a ideia. Agora eu passo a palavra aqui ao Maroço para ver a condução. Alguém teria alguma sugestão para fazer para esse documento? Corrigir lá o português. Sim, fora a correção ortográfica. A leitura já apareceu. Então vamos proceder à votação, né? Todos aprovam esse documento? Então vamos levantar a mãozinha, quem aprova? Muito rápido a leitura. Então tá, então está aprovado o documento. Bom, queria agradecer em nome da comissão, né? A questão da divulgação deste importante. A divulgação do manifesto? Nós podemos colocar na fanpage. Não dá para formar uma comissão provisória com os membros natos, os vereadores? Daqui adiante, certamente, todos preencheram aqui dando o telefone, e-mail, então daqui para adiante deve haver uma comunicação para que tal se dê. Só esclarecendo melhor esse ponto, nós já temos esse grupo Espíritas na Política que nós não fizemos todo esse movimento para terminar aqui. Isso aqui é um início. Nós vamos ainda, todo esse material estará na página, no Face da Espíritas na Política. Na fanpage. Fanpage Espíritas na Política. Isso vai ter uma continuação. Todos os senhores que vieram aqui fazem parte deste grupo e espero que entrem, que colaborem, que apresentem sugestões e isso vai continuar. Aqueles que tinham perguntas aqui até, eu disse, muito relevantes, né, que não puderam fazer, que eu peço desculpas por causa do tempo, joguem essas perguntas para nós, mandem por e-mail, para a gente passar para todo o grupo que compôs aqui a mesa, para que eles respondam e a gente publiquem essas respostas. Então isso vai ter uma continuidade, sim. Não vai parar por aqui, Jair. Nós vamos prosseguir, você está convidado a acompanhar para e passo conosco e oferecer a tua brilhante ajuda com o teu conhecimento, que eu sei que tem, nos acompanhando nessa caminhada. É uma viagem, é uma aventura a mais nas nossas vidas, mas de grande importância. Precisamos realmente de braços, de olhos, de ouvidos e de pessoas inspiradas para esse movimento. Okay? Não vai terminar aqui, vocês podem ter a certeza e a convicção disso. André, antes de terminar, eu precisava agradecer uma pessoa, eu aqui, ó. Sim, eu vou passar agora para todo mundo fazer a consideração final rapidinho, por favor. Olha, eu tenho uma indicação de livro sobre, chama Espiritismo e Política, do Na Ailton. fanpage, vamos fazer na fanpage que aí todo mundo vê. Doutor, um minutinho de consideração. Bom, esse evento foi histórico, marcante, né? E, sem dúvida nenhuma, há uma grande expectativa que ele produza repercussões, né? No seio do movimento espírita e depois na inter-relação dos espíritas com os políticos que estão vinculados à política partidária e depois no contexto da própria política. Na medida que a nossa companheira da área da arte estava falando, Luciene, e
eu fiz referência aqui a vários vultos, né, com a atuação política. E aí eu me lembrei de Batuíra. Batuíra não foi envolvido com política partidária, mas ele tinha um ideal republicano. E ele criou um teatro popular no centro aqui de São Paulo, a 2 quadras da Praça da Sé. E nesse teatro popular, a ideia dele era a politização, exatamente, a politização, a conscientização do povo, né? E ele era espírita, né? Que tanto que gerou aí a Rua Espírita no Cambuci. E eu estava me lembrando também do grande vulto espírita Vanucci, né? Que foi o grande precursor do teatro espírita. E depois eu lembrei aqui que na hora que o Papa é sobrenome dele, viu? O seu tio-avô, que eu conheci o tio-avô dele. Um dos fundadores da União Espírita Kardecista de Ribeirão Preto, seu Papa. Aquele centro é que surgiu a figura do Lima Duarte. Não sei se vocês sabem disso. Que é o Ari Cleme, né, o nome dele autêntico. Ele era um jovem, a mãe dele era médium, atuante lá no centro, União Espírita Kardecista de Ribeirão Preto, e ela era médium, e o espírito que se manifestava orientando usava o nome de Lima Duarte. E o jovem Ari Cleme foi convidado para fazer um pequeno teatro espírita, que na época usava muito a palavra sketches, né? E foi lá que ele teve a primeira atuação teatral no Centro Espírita, União Espírita Kardecista, e que depois ele adotou o pseudônimo de Lima Duarte em homenagem ao mentor da mãe dele. Então eu gostaria de deixar esse registro aí. Peraí, vocês não falaram da minha mãe. Que tá A Anitta Brisa, nossa! A Neide Schneider, que está aqui, que exerceu vários mandatos, né, junto à diretoria executiva da USE e até recentemente como vice-presidente. Ela é filha de Anitta Brisa. Anitta Brisa, ela fez parte integrante daquele famoso congresso, primeiro congresso espírita estadual, que gerou a USE, que foi em junho de 1947, né? E ela teve uma atuação muito presente, né, naqueles primeiros passos políticos, né? E que foram muito políticos. Eu estava me lembrando aqui, quando eu fiz uma lembrança do Herculano Pires, me ocorreu o Francisco Carlos de Castro Neves, que foi o segundo presidente da USE. Ele chegou à presidência, ele não era ligado à USE, não. Porque o Herculano Pires disse que para aquele momento em que se estava vivendo no movimento espírita, a USE nascendo e tendo apenas um primeiro presidente, precisava alguém de peso. E aí ele indicou um deputado federal chamado Francisco Carlos de Castro Neves. Então ele exerceu concomitantemente o encargo de deputado federal, de presidente da CMPC na gestão Jânio Quadros como prefeito e de presidente da USE. E ele se saiu bem, e a análise que fizeram da gestão dele como presidente da USE, ele se saiu muito bem. Então ele atendeu a um perfil, a um figurino que era exigido para aquele momento. Então é um registro importante aí também para o momento. Obrigado. O César também, a Anitta Brisa continua com livros, né? Com os livros. Como? A Anitta Brisa publicando. Não, ela não escreveu. Não. Ela fazia palestras em todo o estado. Mas tem livros aí com o nome dela, psicografado. Não. Nenhum. Eu acho que é parecido, viu, Miguel? Vamos seguir aqui, gente. Fernando, por favor. Em nome do Paulo, né, da Júlia, também do André Marosso e do César Perry, agradecer, né, parabenizar essa iniciativa, parabenizar a todos que estão presentes aqui. Como eu falei também, as pessoas que estão acompanhando, através já da primeira reunião que nós fizemos, e lembrar, desculpe, eu falei ali na minha apresentação que nós temos um trabalho social há 38 anos em São José dos Campos, que é a farmácia comunitária
Dr. Adolfo Menezes, criada pelo meu pai. Ela popularmente é chamada em São José dos Campos pela farmácia comunitária do Petit. Eu abro o convite aqui para quem quer conhecer, é uma entidade que atende não só São José dos Campos como a região. Meu contato está no grupo, então é só entrar em contato, a gente está de portas abertas lá para conhecer esse trabalho. Como pré-candidato, a gente já tem uma proposta da redução de impostos dos remédios, né, do ICMS em São Paulo, que é o estado que lá é o imposto, é o maior imposto, né, em medicamentos, que é 18% e 12% genérico. Nessa proposta também, a gente pede a redução dos produtos hospitalares que são destinados à Santa Casa, uma redução para que a Santa Casa tenha uma economia. Agradeço o espaço aí e também aproveitar e desejar boa sorte a todos os meus companheiros aí que colocam a cara a tapa, com a razão, com o único objetivo de fazer política boa. Deixar um abraço ao Edson Sardano, que não teve, já conheci há um tempinho, e desejar boa sorte, que a caminhada seja boa aí. Um abraço a todos. Também parabenizar e agradecer profundamente a Júlia e ao Paulo e a todos que organizaram essa manhã e que criaram o Espíritas na política, porque isso é um movimento histórico, nós reencarnamos em sociedade e nós temos que organizar a sociedade. O poder é um lugar que tem muito dinheiro, e quem vai voando para o poder é o ganancioso. Mas será que a gente não pode fazer isso por amor? Mas para fazer por amor a gente também tem que ser inteligente, estratégico, persuasivo. Nós também temos que trabalhar, não é? Tem muita coisa de errado num país no qual o governo, de cada R$100 que ele arrecada, 40 fica com o governo. De cada R$100 que nós produzimos, R$40 fica com o governo, e o serviço que ele nos devolve em saúde, segurança, saneamento básico, essa tragédia que nós temos assistindo. Então, olhar para essa questão da vida em sociedade, porque é bacana, a gente constrói creche, constrói asilo, mas a gente está acolhendo quem? Aquele que ficou à margem do sistema. Nós precisamos olhar lá para a tomada de decisão, para que nós cheguemos lá, pessoas éticas com coragem. Às vezes a gente vê pessoa com coragem, mas não é ética. É ética, mas não tem coragem. Vamos tentar combinar esse binômio e também o binômio que o Dr. Bezerra de Menezes dizia, energia com serenidade. Então, olhar para essa questão e seguir em frente. Muito obrigado por essa manhã maravilhosa. Eu quero aqui primeiramente agradecer a Júlia, ao Paulo, ao André Marusso, que foram eles que deram início a todo esse projeto, que é um projeto para os espíritas, para a comunidade espíritas no Brasil, que sai aqui de São Paulo esta proposta para que nós possamos realmente mudarmos o Brasil com políticos sérios, honestos, que façam dessa nação brasileira uma nação respeitada, com muito amor, com muito carinho, mas que nós sejamos pujantes, determinados e continuemos nesse trabalho. Não pode parar aqui. Já houve um trabalho no plano espiritual para que isso convergisse tudo para este momento. Então, cabe a nós a responsabilidade de darmos sequência nesse trabalho. E obrigado aos amigos da mesa e boa sorte a todos. Seu Miguel. Agradeço em nome do Edson, porque estou aqui exatamente para representá-lo e propor que seja um fórum permanente. Poderíamos criar um fórum permanente para manter acesa essa chama que hoje é acendida aqui entre todos nós. De maneira que eu estou muito contente, muito feliz de estar presente, apesar dos 85 anos. Está novo ainda. Então estava trocando ideias aí com o Ney para ver quem era mais. Ele é mais idoso, mas tem um ano a mais. O nosso querido Ney Prieto Pérez. Aliás, foi uma grande surpresa vê-lo aqui. É uma figura emblemática, né, do nosso movimento espírita. Como cientista, como engenheiro,
E também a sua esposa, né, doutora Júlia Prieto Pérez. Família toda, o filho também. Quem? O filho do meio também. Ah, sim, o doutor Júlio Prieto Pérez também. É a família Pérez, né? Que tem prestado um grande serviço à sociedade. Todos nós estamos de parabéns. Queria agradecer a Deus por esse momento único na minha vida, que foi mesmo. Queria agradecer ao meu pai e meu avô, porque são pessoas, o exemplo que eu quero seguir nesse caminho. Queria agradecer a dona Júlia, ao André, ao Paulo, por esse começo triunfal desse movimento, que foi marcante. Agradecer a todos vocês, porque esse movimento vai dar continuidade com a participação de todos. E agradecer muito ao vereador Ricardo Nunes. Ele é um vereador muito atuante, uma pessoa muito do bem, muito ético, correto. Ele é católico e se sensibilizou com o nosso movimento, com a importância do nosso objetivo e cedeu o espaço aqui na Câmara. E faço, em nome dos meus amigos que estavam conversando aqui, falou para de repente deixar pré-agendado uma outra reunião, dia 15 de setembro, aí a gente poderia estar vendo o espaço novamente, tá bom? Obrigada a todos. Que Deus nos abençoe. Um dos trabalhos que a gente tem a oportunidade de fazer é o trabalho de palestrar, né? Eu sempre tive uma inveja muito grande das pessoas que vão para a tribuna e falam em João, capítulo tal, a questão tal do Livro dos Espíritos. A minha mente não consegue guardar isso. Mas tem duas questões do Livro dos Espíritos, essas eu consigo guardar. A questão primeira, que ela só já apaga o livro, né, e a gente não precisa trazer para cá. E a questão 932, que é realmente, acho que muito pertinente com o que nós estamos fazendo aqui, nos propomos a fazer aqui essa manhã, quando Kardec pergunta aos espíritos superiores por que no mundo o mal é maior do que o bem, né? E a resposta é brilhante, é outra resposta que já vale o livro, aliás, tem tantas, né? Por fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos, e os bons são tímidos. Quando os bons quiserem, eles haverão de preponderar. Então, o nosso desejo sincero é que os nossos irmãos que estão se lançando a candidatura, que são pré-candidatos, que eles tenham êxito na empreitada, parabéns pela coragem, e que cada vez tenhamos pessoas que provem que é possível fazer política, né, com audácia e sem intriga. Que a paz de Jesus abençoe a todos. Eu vou pedir para a nossa irmã Neide Schneider fazer a prece final para todos nós. E a Júlia queria falar também. Bom, antes da dona Neide, a Júlia falar, e aí na sequência a prece, pode ser? Pode. Alô? Bom, primeiro gostaria de dizer para vocês que, viu, Jaime, nós vamos continuar, nós temos uma comissão, começamos com um grupo de 20 e poucas pessoas e nós temos 2 grupos no WhatsApp, um que é da administração e outro grupo que é geral. Então, nesse grupo geral, todos que se inscreveram com antecedência, o nosso querido Luciano escreveu. E aproveito a oportunidade para agradecer o trabalho do Luciano, que ele nos acompanhou durante todo esse tempo, ele fez as inscrições de todas as pessoas, ele não só acompanhou, como incluiu também no grupo aqueles que quiseram, para que pudessem interagir com os pré-candidatos e que pudessem também discutir, fazer perguntas que eles desejariam a respeito da política e também desse projeto que nós estamos iniciando. Então, eu gostaria de dizer que nós vamos continuar. Quem quiser participar deste grupo do WhatsApp, vocês, por favor, deixem os seus nomes e os telefones ali com a Dulce e com o Luciano, porque aí nós poderemos incluir, mandaremos um convite. Não vamos inserir diretamente, que nós fazemos. Nós mandamos um link e aqueles que quiserem que devem entrar. Também quero agradecer diversos companheiros nossos das USES, intermunicipais, municipais, distritais que se encontram aqui, né? Então, como USE, eu quero deixar um abraço, agradecer a vocês terem vindo até aqui. Inclusive o Guaraci, que é de Ourinhos, da regional de Assis,
que está nos prestigiando, que veio de tão longe, né? Está aqui também Santana, Guarulhos, enfim, tem diversas luzes aqui, Lapa, Penha, Tatuapé, enfim. Temos o diretor também do CCDPE, o Luciano, né, que está nos prestigiando. E a todos vocês também o nosso abraço, o nosso carinho especial. Obrigada. Jesus, mestre, irmão, amigo, aqui estivemos trabalhando, Senhor, para criar uma situação geral para a nossa nação. Não só para a cidade de São Paulo, que nos reúne para o estado de São Paulo, para o Brasil e para o mundo, Senhor. Que nós possamos irradiar nossos sentimentos de fraternidade, de amor, de compreensão, de paz, dentro das vossas lições, para cada um dos nossos irmãos encarnados na Terra. Sabemos que somos mais de 7 bilhões encarnados e 4 vezes mais desencarnados os espíritos que se unem a este globo terrestre. Senhor, que cada um se torne digno do vosso amor, do trabalho fraterno, de se tornar verdadeiro irmão de cada irmãozinho encarnado ou desencarnado. Senhor, que haja paz, amor, alegria em toda a parte. E que esse trabalho aqui, consumado nesta manhã, possa servir de início de atividade para todos aqueles que neles participaram e que ainda não haviam participado dele. E que continue a comissão, a equipe, o trabalhador que já se engajou na tarefa de unir o espiritismo e a política para o trabalho de fraternidade comum a toda a gente. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. André, uma foto para esse, irmão? Vamos tirar. Não é,